Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos começar então nossa quinta aula de estática e equilíbrio. Pessoal, é o seguinte, antes de começar a aula, tá, um assunto novo, nós temos que lembrar os assuntos da aula passada, tá, que é um assunto muito importante e faz parte da aula de hoje. Na aula passada, nós discutimos então o que era o torque, o que era o momento de uma força. Nós vimos, né, que o torque está ligado com a tendência de eu girar um corpo. Tá? Um exemplo prático disso é essa figura que está aqui em cima. Siga o cursor do mouse aqui. Beleza? No slide 61. Então é o seguinte, eu quero girar aqui uma chave para parafusar ou desparafusar um parafuso. Beleza? Qual é a situação, a A ou a B, que torna mais fácil o giro da chave? Nós sabemos do cotidiano que quanto mais longe do parafuso eu pego na chave, mais fácil é o giro. Por isso que muitas chaves elas são compridas, porque quanto mais longe eu pego, né, na chave em relação ao parafuso, em relação ao eixo de rotação, mais fácil é o giro. E isso está ligado com o torque, porque nessa situação aqui, né, de grande distância em relação ao eixo de rotação, eu tenho um maior torque. Beleza? Então é o seguinte, no slide 62, eu defini para vocês o que era o momento de uma força, né, que é o outro nome do torque. Então, para a gente calcular o momento de uma força, nós temos que definir o polo, tá, que também é conhecido como eixo de rotação. Nós temos que ter uma força aplicada em relação ao polo, e nós temos também aqui uma distância D, que é a chamada de braço de força. Beleza? E o torque, o momento de uma força, é a multiplicação da intensidade da força, do módulo da força, pelo braço de força, pela distância entre o polo, tá, e a linha de ação da força. Beleza? E lembrem o seguinte, lembrem que o torque, né, ele tinha dois sinais. Se o meu giro acontecesse no sentido horário, tá, horário, o meu torque ele era negativo. Se o meu giro acontecesse no sentido anti-horário, o sinal era positivo. Seguinte, né, e nós estudamos de maneira mais profunda, né, a definição exata aqui do que era a linha de ação de uma força e o que era, né, o braço de força. Então, no slide 63, nós estudamos mais profundamente ali a linha de ação da força e o braço da força. Então, para lembrar, né, a linha de ação da força é uma reta que contém a força e é maior do que ela. Beleza? E o braço da força, que também é chamado de braço de alavanca da força, é uma distância, tá, que começa a ser marcada no ponto O, no eixo de rotação, tá, em relação à linha de ação da força. Em outras palavras, tá, é uma reta que começa em O e ela encontra a linha da ação da força, tá, e faz um ângulo de 90 graus com essa linha de ação. Beleza? Então, o torque depende da intensidade da força e do braço de força. Nós fizemos em seguida, então, um exercício resolvido, né? Calculamos aqui 3 situações e uma coisa importante que eu queria destacar para vocês que eu não coloquei na aula passada. Casos especiais de torque. Beleza? Então, o primeiro caso especial de torque é quando o torque ele é nulo já de cara. Beleza? Quando você não precisa nem fazer nenhum cálculo, nem pensar muito e você já identifica que o torque vai ser nulo. Beleza? Primeira coisa, se você pegar uma situação que nem essa daqui, onde eu tenho uma chave, beleza? Eu tenho aqui um eixo de rotação que por coincidência é um parafuso, beleza? E você aplica uma força aonde a linha de ação da força ela passa pelo eixo de rotação, ou se a força é aplicada no eixo de rotação, já de cara você já pode dizer que o torque vai ser nulo. Beleza? Como assim, professor? Então pega aqui, ó. Pega, né, o eixo de rotação é o parafuso e você aplica uma força diretamente, né, aqui, ó, de cima para baixo no parafuso. Me diga uma coisa, vocês acham que vão conseguir fazer, né, a minha chave rodar aplicando uma força diretamente no parafuso? Não. Não consegue fazer a chave girar. Beleza? Nesse caso, o torque já dá zero. Você não consegue fazer a chave girar. E por que isso acontece? Porque você aplicou a força exatamente no eixo de rotação.
Beleza? Uma outra situação. Você quer girar o parafuso, né? Quer girar aqui a chave, você aplica uma força com essa direção e sentido aqui. Beleza? Puxando a chave aqui para a direita. Me digam uma coisa, vocês acham que vão conseguir girar a chave aplicando a força dessa maneira? Não vão conseguir, né, pessoal? Pelo cotidiano, vocês já sabem que não vão conseguir. E fisicamente, qual que é a explicação disso? Fisicamente, você aplicou uma força cuja a linha de ação ela passa por cima do eixo de rotação. Beleza? Então, se você aplicar uma força no eixo de rotação, ou você aplicar uma força cuja linha de ação passa pelo eixo de rotação, de cara, não precisa fazer nenhum cálculo, você já vai saber que o torque vai ser zero, tá? De maneira intuitiva, você sabe que não vai conseguir girar a barra. Beleza? Então, são dois casos especiais onde o torque já de cara dá zero. Agora tem a situação de torque máximo. Qual que é a situação, qual que é a melhor situação que eu tenho para poder girar aqui o parafuso e a chave? A gente vai identificar que é a situação onde o torque vai ser maior, né? Onde eu tenho a maior tendência de girar o corpo, vai ser quando eu aplicar a força, tá? Perpendicularmente à chave, tá? A força tem que fazer um ângulo de 90 graus com a chave, beleza? E a força tem que ser aplicada o mais distante possível, tá? Do parafuso, beleza? Quando eu faço isso, eu consigo maximizar aqui o D, beleza? Então eu tenho que aplicar uma força grande, tá? O mais distante possível do parafuso, e essa força tem que fazer um ângulo de 90 graus, tá? Com a chave. Com isso, você vai ter um torque máximo. A gente pode observar a situação aqui nessa figura aqui de baixo. Beleza? Aqui eu tenho duas ocasiões. Eu tenho a primeira ocasião, que é a ocasião A, tá? Onde uma pessoa ela aplica uma força de 20 newtons a uma distância de 1 metro de um parafuso. Beleza? E uma outra pessoa, ela aplica uma força de 10 newtons, a metade da primeira, então. Só que ela vai aplicar essa força a 2 metros de distância do parafuso. Para vocês terem uma ideia, tá? O torque resultante vai ser igual nos dois casos. A pessoa A, ela fez o dobro de força, e a pessoa B, ela fez a metade da força. Só que ela sabia um pouco de física e ela aplicou, né, essa força, que é a metade da primeira, a uma distância de 2 metros. Tá? Isso aqui é um caso de torque máximo. E observando, né, que a pessoa aplicou o torque aqui numa direção, né, de 90 graus em relação à chave. Beleza? Então, dois casos especiais, torque nulo e torque máximo. Beleza? Sabendo disso, então, nós podemos começar, então, de verdade, né, o assunto novo de hoje, né, a aula 5, que vai ser, então, o equilíbrio do corpo rígido. Seguinte, pessoal, é um assunto que pode se tornar um pouco difícil, tá? Então, eu vou aqui apenas fazer uma introdução para vocês, passo a passo, para que vocês consigam aqui entender, tá? E a gente possa depois fazer ali um exercício. Pessoal, lembrem que em aulas anteriores, né, nós definimos ali o que era um equilíbrio de um corpo. E o equilíbrio de um corpo estava relacionado com a translação e com a rotação. Tá? Especificamente com a aceleração em relação à translação e com a aceleração em relação à rotação. Beleza? Lembra o seguinte, um corpo em equilíbrio, ele não poderia ter, né, a aceleração na translação e não poderia ter aceleração na rotação. Nós já trabalhamos o primeiro caso. Para que um corpo não tenha translação, a força resultante sobre ele tem que ser nula. E agora nós temos uma situação nova. Nós não queremos, né, que exista aceleração na rotação. Tá? E qual que é a exigência para que eu não tenha aceleração na rotação? A exigência é que o torque, o momento resultante, seja nulo. Então é o seguinte, pessoal, para que um corpo extenso e rígido esteja em equilíbrio, ele não pode ter aceleração na translação, o que vai resultar que ele não pode ter força resultante atuando sobre ele, e ele não pode ter aceleração na rotação, o que vai resultar que não pode existir um torque resultante sobre ele. Beleza? Então é o seguinte, para que eu tenha um corpo extenso e rígido em equilíbrio, eu tenho duas condições. A primeira condição, tá, que é a resultante das forças, sobre ele deve ser
nula. Isso vai assegurar o equilíbrio de translação. Eu não vou ter aceleração na translação. Nós estudamos isso aqui para o caso de ponto material. E agora tem um caso novo, que é a segunda condição de equilíbrio, que, além da primeira, eu devo garantir também a segunda. Tá? No caso da segunda é o seguinte, a soma dos momentos, né, ou a soma dos torques, deve também ser nula. Tá? Eu não posso ter aceleração na rotação. Isso aqui, então, vai assegurar o equilíbrio de rotação. Então, resumindo, para que eu tenha um corpo extenso, que é um corpo que é grande, né, ele tem uma dimensão, em equilíbrio, eu tenho que garantir que ele não acelere tanto em relação à translação, quanto também na rotação. Eu faço isso garantindo que ele não tenha força resultante e nem torque resultante. Beleza? Vamos fazer aqui um exemplo bem fácil para vocês verem como isso é aplicado na prática. Uma coisa importante, no slide 72 eu tenho um exercício resolvido que eu não vou resolver porque é bem complicadinho. Tá? Eu vou preferir aqui fazer um outro, que é o do slide 74, que é um pouco mais fácil. Pessoal, então não precisa fazer, tá, o exercício do slide 72. Quem quiser fazer para treinar, sinta-se à vontade, tá? Mas não precisa fazer. E também não precisa fazer, tá, os exercícios do slide 75, que também são bem complicadinhos. Beleza? Seguinte, vamos lá. Vamos fazer aqui então o exercício do slide 74. Vamos ler aqui então. Agnaldo dispõe de um tênis velho e um cabo de vassoura com 1,60 metros de comprimento. Ele verificou em uma balança precisa que a massa do tênis, incluindo o cadarço, e a do cabo de vassoura, são iguais. Ele, então, mostra que é capaz de segurar o conjunto formado pelo tênis amarrado à extremidade do cabo da vassoura com apenas um dedo, conforme ilustra a figura a seguir. Então é o seguinte, né? O Agnaldo ele tinha um cabo de vassoura com 1,60 metros. Tá? O que ele fez? Ele colocou aqui um tênis que tem aqui um certo peso de um lado, beleza? E ele conseguiu equilibrar aqui o tênis colocando o dedo dele na metade da metade do cabo da vassoura. O cabo de vassoura pode ser considerado um cilindro homogêneo, cujo centro de massa é o ponto M. Então ele falou o seguinte, ó, o cabo de vassoura, beleza, é um cilindro homogêneo e o centro de massa está na metade da vassoura. Letra A. Como o cabo de vassoura pode ficar em equilíbrio se só há um objeto dependurado à direita do dedo do Agnaldo? Então, como que ele consegue fazer, né, o equilíbrio se eu só tenho um objeto à direita do dedo? Não tem nada para cá. Como é que ele consegue fazer o corpo ficar em equilíbrio? Tá? Letra B. Se o peso do tênis é de 2 newtons, qual é a força que o estudante aplica no cabo da vassoura? Então, se o peso do tênis é 2 newtons, quanto será que vale a força, né, que o Agnaldo aplica no cabo da vassoura? Letra C. Calcule os torques das forças em relação ao ponto Q. Então, letra C, que eu coloquei, tá? Eu quero os torques de todas as forças atuantes em relação ao ponto Q. Beleza, galera? Vamos fazer isso aqui, então. Vamos, então, colocar em modo de edição para a gente poder fazer, então, esse probleminha. Então, vamos lá. Letra A. Como o cabo de vassoura pode ficar em equilíbrio se só há um objeto dependurado à direita do dedo do Agnaldo? Então, aqui eu tenho o dedo do Agnaldo, beleza? À direita eu tenho o tênis. E à esquerda eu não tenho nada. Como que o sistema pode ficar em equilíbrio se à esquerda eu não tenho nada? Como que eu respondo isso? Tá? Eu tenho que lembrar que o cabo de vassoura é um corpo extenso e rígido. Em um corpo extenso, o peso ele atua aonde? Ele atua no centro de massa. Como a barra ela tem 1,6 metros, tá? O centro de massa, e a barra é homogênea, o centro de massa ele vai estar no meio da barra. Tá? Então o peso ele vai atuar no meio da barra. Se eu for ver, na realidade eu vou ter esse sisteminha aqui. Eu vou ter aqui a força do Agnaldo, né, que é a força F. Eu vou ter do lado direito a força do tênis, que é a força PT. E eu vou ter também a força peso no cabo de vassoura, que vai estar atuando no centro de massa, que é a força PB. Beleza? Então, na realidade, eu vou ter esse sistema, tá? Aonde tanto em torque quanto também em relação às forças está em equilíbrio. Por isso que o sistema não se mexe. Beleza? Vamos lá. Letra B.
Se o peso do tênis é de 2 newtons, qual é a força que o estudante aplica no cabo de vassoura? Então, o seguinte, para eu resolver a letra B, eu vou aqui organizar, tá, as informações que o enunciado me deu. Então, a primeira coisa é, o comprimento do cabo vale 1,60 metros, beleza? Segunda informação que ele deu agora, o peso do tênis vale 2 newtons. Só que o seguinte, ele já tinha avisado que a massa do tênis e a massa do cabo da vassoura são iguais. Então, consequentemente, o peso do cabo da vassoura e o peso do tênis também são iguais. Então, o peso B, que é o peso do cabo da vassoura, é também 2 newtons. Beleza? Então, comprimento do cabo 1,6 metros, peso do tênis igual a 2 newtons, peso do cabo de vassoura também 2 newtons. Ele quer saber qual é a força que o Aguinaldo aplica no cabo. Seguinte, como o sistema está em equilíbrio, a soma das forças vai dar quanto? Vai dar 0. Então, basta eu somar as forças, e isso tem que dar 0, que com essa informação eu consigo calcular, então, a força aplicada pelo Aguinaldo. Só que o seguinte, né? Na hora que eu for aplicar aqui a soma das forças, eu tenho que levar em consideração que eu tenho uma força para cima e 2 para baixo. Tá? Como que eu faço isso? Eu coloco a força que está para cima como um sinal positivo e as forças que estão para baixo com um sinal negativo. Beleza? Então, como que fica aqui a força resultante? Fica a força do Aguinaldo, que é F, para cima, positiva, tá? Menos a força do cabo de vassoura, que é a força PB, menos porque está para baixo, tá? Menos ainda a força do tênis, por que menos? Porque também está para baixo, tá? Tem que dar quanto? Como está em equilíbrio, o resultado tem que dar 0. Beleza? Então a força para cima menos as duas forças para baixo tem que dar 0, porque o sistema está em equilíbrio. O que eu faço então? Eu isolo, né, a força F do Aguinaldo, passando o PB e o PT para o outro lado da igualdade. Eles eram negativos, ficam positivos, e eu substituo o valor do PT e o valor do PB. Coloco no lugar do PB 2 e no lugar do PT também 2. 2 mais 2 dá quanto? 4. A minha força vai ser igual a quanto? 4 newtons. Beleza? Então eu vou ter 2 newtons para baixo mais 2 newtons para baixo. Dá quanto? 4 newtons. E uma força com 4 newtons para cima. 4 menos 4 dá 0. O sistema está em equilíbrio. Letra C. Calcule os torques das forças em relação ao ponto Q. Então, calcule agora os torques, né, das forças em relação ao ponto Q. Vamos pegar, então, primeiramente, a força do tênis, beleza? Se eu for pegar nessa figura aqui e eu for ver, a força do tênis ela está atuando no ponto Q. Ela está exatamente em cima do ponto Q. E eu já vi que quando uma força ela atua no polo, tá, automaticamente o torque ele é 0. Tá? Então, de cara, o torque devido ao peso do tênis é 0, pois ele é aplicado no próprio eixo de rotação. Pessoal, vamos fazer então agora aqui o torque devido à força do cabo de vassoura, beleza? Vamos pegar a fórmula do momento. Momento, então, é igual a força que multiplica a distância, tá? Então, momento do cabo de vassoura igual a força que multiplica a distância. E vamos ver o seguinte, eu, por um acaso, eu tenho a força do cabo de vassoura? Eu tenho, que é a força peso. Ela vale quanto? 2 newtons. No lugar do PB, eu coloco quanto? 2. Eu tenho a distância entre aonde atua a força do cabo de vassoura e o ponto Q? Eu tenho. Tá? Por que eu tenho? Porque eu sei que a força-peso ela atua no centro de massa, que é exatamente no meio do cabo de vassoura. Se o cabo de vassoura tem 1,6 metros, o meio do cabo de vassoura fica onde? Em 0,80. Então, no lugar do D, eu coloco o quê? 0,80. 2 que multiplica 0,80 vai dar 1,6 newton vezes metro. E uma coisa importante, tá? Faltou um detalhe. Eu também tenho que verificar se esse torque vai girar a barra no sentido aqui anti-horário ou no sentido horário. Se eu for pegar o ponto Q
como sendo, né, o polo, como o enunciado pede, o peso vai girar a barra em que sentido? No sentido anti-horário. Então, esse torque ele é positivo. Então, fica 1,6 Nm positivo. Tá? Agora é o seguinte, qual que é o torque devido à força do dedo do Agnaldo? Coloca a formulinha então, né? O torque da força do Agnaldo vai ser a força do Agnaldo multiplicado pela distância aonde atua a força do Agnaldo. Por um acaso eu tenho a força do dedo do Agnaldo? Eu tenho. Por um acaso eu calculei na letra B. E essa força vale quanto? Vale 4 newtons. No lugar do F eu coloco então 4. Por um acaso eu tenho a distância aonde atua o dedo do Agnaldo em relação ao ponto Q? Eu tenho também. Por que eu tenho? Porque eu sei que o centro de massa está na metade do cabo da vassoura. Tá? E o dedo do Agnaldo está na metade da metade. Beleza? Se a distância daqui até aqui vale 0,8, a distância desse ponto até esse ponto vale 0,4, pois é a metade. Então, coloco aqui no lugar da distância, eu coloco 0,4. Beleza? Outra coisa, eu tenho que observar se essa força vai girar o sistema no sentido aqui horário ou no sentido anti-horário. Se eu for ver, essa força F ela vai girar o sistema no sentido horário. Horário. Então, o torque tem sinal negativo. Eu tenho que colocar aqui o sinal negativo. Beleza? Menos 4 que multiplica 0,4 vai dar menos 1,6 newton vezes metro. Tá? E olha que coisa maravilhosa, galera. Se eu somar todos os torques, vai dar quanto? Vamos lá. O primeiro torque deu quanto? Deu 0. Então, entra com 0. Tá? O segundo torque deu quanto? 1,6. O terceiro, menos 1,6. 1,6 menos 0,6 dá 0. Ou seja, a soma dos torques dá 0. A soma das forças dá 0 e a soma dos torques dá 0. Ou seja, o meu sistema ele está em equilíbrio. A resultante das forças dá 0 e a resultante dos torques dos momentos dá 0. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono. Passar bem e ótima semana aí. Valeu!